Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, amados irmãos, quinta-feira, dia 7 de março de 2024, um dia abençoado pelo Senhor, um dia em que Deus te levanta da cama, te coloca de pé e te diz: avance, porque eu estou contigo. Amado, você não tenha medo de seguir em frente, porque Deus ele está contigo para todas as ocasiões, para todas as coisas. Assim, no qual você permitir que Ele vá diante de você. Porque aonde Jesus passa, aonde Deus passa, a treva tem que bater em retirada. As coisas ruins têm que sair do meio, as coisas ruins, as pedras, elas se desfazem pelo caminho por onde você passar. Porque você não está sozinho. Quando você coloca Deus na frente dos teus negócios, os seus negócios fluem. Quando você coloca Deus diante dos seus projetos, você consegue concretizá-los. Quando você coloca Deus diante dos seus sonhos, eles se realizam. Então não deixe de colocar Deus diante daquilo que você tem mais apreço. Não deixe de você colocar o Senhor para tomar conta daquilo que você tem de sonho, de expectativa no seu caminhar, na sua vida. Amados, hoje nós vamos ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilha. E não deixe de ativar o sininho também, para você conseguir receber todas as notificações diárias de manhã em palavra. 2 Timóteo 3,10 diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor e perseverança. Amados irmãos, nós vivemos em tempos de crise de identidade. As pessoas, elas perderam os padrões de conduta e comportamento no seu dia a dia, da sua vida. Urge renovar a pregação como sermão que ensina a moral ou testemunho de vida. Nós precisamos, amado, nos preocupar mais com a nossa vida espiritual do que com a aparência religiosa, não é verdade? Preocupado com a vida, o evangelista Timóteo, o apóstolo Paulo, como mentor dele, se preocupou em discipular o jovem Timóteo e ensinar como ser um verdadeiro cristão. Por isso, o apóstolo Paulo, em suas epístolas a Timóteo, além de deixar vários conselhos sobre como pastorear o rebanho, ele também o exorta pessoalmente. O cuidado com as coisas da igreja não pode ser maior que a dedicação com a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual hoje, amor? Como se encontra hoje a sua vida espiritual? Nós vamos refletir nos versículos onde Paulo diz: tu, porém, porque para Timóteo é aprender alguns conselhos para a vida, para a nossa vida espiritual. O primeiro conselho se diz da resistência. Em 1 Timóteo 6,11 diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. O terceiro conselho do apóstolo Paulo para Timóteo é resistir a tudo que não edifica a sua vida espiritual. A preocupação maior de Paulo é que Timóteo não se envolvesse com as coisas mundanas, como a ganância
os interesses pessoais, a desobediência e a incredulidade. O conselho para ser resistente também deve ser seguido por nós atualmente para ter uma vida cristã saudável. O tempo todo o crente é tentado. O tempo todo o crente é tentado para pecar e abandonar a fé. O mundo ele tenta seduzir e enganar o verdadeiro cristão. E isso insistentemente. O capitalismo e o secularismo, ele tem cercado a igreja de todos os lados, de maneira a confundir as pessoas que não têm discernimento, não sabendo o que é certo ou errado, treva ou luz, quente ou frio. Então, todo discípulo de Jesus, ele precisa ser resistente contra o pecado, negando a todo tempo qualquer tentação. Você tem sido resistente contra o pecado, amados? Você tem sido resistente contra as coisas mundanas? Resiste o pecado até o fim. Seja persistente e resistente. Lá em 2 Timóteo 4:5 diz: Tu, porém, se sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições. Faze um bom trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. O segundo conselho do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo era com respeito ao seu temperamento, para que ele seja mais equilibrado no seu temperamento. Como todo jovem, Timóteo, ele tendia a ser ansioso e imediatista, querendo que as coisas acontecessem na hora que desejava. O outro problema da juventude é parar quando encontra uma dificuldade. Por isso, Paulo insiste que seja equilibrado e suporte todas as dificuldades. O conselho para ser equilibrado também é muito útil para os dias atuais, visto que muitas pessoas iniciam a sua vida espiritual muito dedicadas e, com o tempo, vão diminuindo o seu interesse por causa de uma dificuldade ou de algumas decepções. É por isso, amados, é necessário equilíbrio para manter o passo. Como uma caminhada, Como lá numa caminhada. Se começar muito depressa no início, depois se cansa e não consegue continuar. Exagero ou falta de algo para gerar inúmeras dificuldades. Semelhante ao sal, que ao temperar o alimento não pode faltar nem passar. Assim deve ser o nosso procedimento de temperamento, palavras e ações. Então é necessário disciplina para deixar o mau hábito de começar as coisas e parar pelo caminho. Você tem sido equilibrado em sua vida espiritual? Você hoje, amado, tem que aprender e manter-se equilibrado em tudo na sua vida. Lá em 2 Timóteo 3,14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste do que fosse inteiramente, sabendo de quem o aprendeste. O primeiro conselho de Paulo é que Timóteo seja perseverante em tudo que aprendeu na palavra de Deus. Infelizmente havia muitas heresias naquele tempo, e Paulo se preocupava que Timóteo não se confundisse com enganos doutrinários. Esse conselho, ele é muito útil também para nós nos dias de hoje, quando percebemos que as pessoas trocam de igreja com muita naturalidade. Além disso, há uma grande confusão de doutrinas misturadas no meio evangélico, não é verdade? Um verdadeiro cristão, ele precisa ser perseverante na fé. Deve estar firmado na palavra e conhecer bem a Bíblia para não se confundir com heresias. E aprender das Escrituras, não ficar saindo de lugar em lugar procurando novidade, porque isso pode gerar uma confusão e uma inconstância na sua fé. Você tem sido perseverante, meu amado? Você tem sido perseverante, meu amado? Seja persistente.
e constante na sua fé. Cuide da sua vida espiritual. A vida espiritual do cristão, ela deve ser prioridade em tudo. Às vezes cuidamos tanto da igreja que nos esquecemos de cuidar de nós mesmos. Fazemos tantas coisas para Deus que deixamos de fazer tudo com Deus. Fazemos tantas coisas para Deus que deixamos de fazer tudo com Deus. Gastamos tanto tempo ajudando outras pessoas e deixamos de dedicar a nossa vida à oração, leitura da palavra e à nossa família. Nós pregamos e orando tanto para os outros que deixamos de aprender e buscar pessoalmente a Deus. Então, meu amado, é indispensável o zelo pessoal para ter resistência contra o pecado. Equilíbrio em tudo que fizer e perseverança, independente das dificuldades. Essa é a palavra que eu gostaria de estar passando para os irmãos e para as irmãs hoje. Pense nisso, dedique-se mais a você mesmo, seja persistente e perseverante naquilo que você quer. Esteja com Deus em todos os lugares e não desista, mesmo diante das dificuldades, porque Deus está contigo. Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltaremos em nome de Jesus Cristo. Amém.